Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada. Estamos no sábado da terceira semana do tempo do Advento. Hoje é dia 19 de dezembro, faz parte daqueles últimos dias seriais desse tempo de preparação para o Natal do Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura de hoje, livro dos Juízes, capítulo 13, versos 2 ao 7, 24 ao 25a. Livro dos Juízes. Vai falar: o nascimento de Sansão é anunciado por um anjo. Com o salmista vamos rezar. O Salmo 70. Minha boca se encha de louvor para que eu cante vossa glória. Repetindo, minha boca se encha de louvor para que eu cante a vossa glória. Escutemos com atenção o Santo Evangelho. Lucas é o evangelista, capítulo 1, versículos do 5 ao 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa, Isabel, ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e o nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada.
Neste dia 19 de dezembro, nós temos na liturgia da palavra 2 anúncios de nascimentos. Primeira leitura nos narra o anúncio do nascimento de Sansão e no texto do Evangelho o anúncio do nascimento de João. Claro que ainda é a promessa de Deus que eles irão nascer. Aqui não é o nascimento, a narrativa do nascimento, mas a concepção dos mesmos. E ambos os anúncios são anúncios miraculosos. É a ação divina intercedendo. Tanto os pais de Sansão, Manoé e sua esposa, ele velho e ela estéril, como os pais de João Batista, ele velho, ela estéril, recebem de Deus este grande presente de gerar a vida. Sansão e João Batista são 2 grandes homens. Durante o seu ministério que Deus lhes confiou, cada um a seu modo exerceu então a função que Deus lhes havia chamado. Sansão, cheio de uma força física, um vigor físico invejável, foi aquele que ajudou o povo na luta contra os filisteus. João Batista foi aquele que preparou o povo com sua voz tão forte quanto a força física de Sansão, capaz de rasgar os corações para que esses se arrependessem e se preparassem para a vinda do Senhor. Nós temos aqui então Deus fazendo com que a esterilidade seja apagada, que a esterilidade seja vencida. É o que Deus quer fazer conosco nesses tempos que nós vivemos. Podemos, cada um de nós, estar vivendo em uma espécie de esterilidade espiritual. Não estamos gerando frutos de conversão, não estamos produzindo dons. Aliás, os dons que Deus nos deu ficaram enterrados por várias razões, ou por medo, ou por desânimo, ou por falta de compreensão da nossa parte, e nossa vida pode ter se tornado uma vida estéril. Todos nós estamos diante dessas lutas e todos nós podemos, por que não, sofrermos com isso. Podemos ter sacerdotes estéreis, podemos ter pais e famílias, mães e famílias, leigos e leigas que eram fecundos em seus ministérios, eram fecundos em sua vida espiritual, na vida de comunidade, e hoje estão numa esterilidade espiritual, não se juntam para rezar mais, não se juntam mais para buscar meditar junto à palavra, mal conseguem ter ânimo para participar da vida de igreja. E essa pandemia que veio nesse ano, do novo coronavírus, parece que acabou de dar um empurrão para que essas situações se agravassem. Muitos católicos fervorosos, cheios de vida, estão hoje estéreis espiritualmente. Que Deus nos revista da mesma força que revestiu Sansão para o povo poder vencer os filisteus. Que Deus nos revista da mesma força da palavra, da pregação, da vida, da graça de São João Batista, que preparou o povo para receber o Senhor, e vençamos todo e qualquer tipo de esterilidade espiritual que possa se abater sobre nós. Lembremos, Deus jamais esquece o seu povo. Esses nascimentos, esses anúncios de nascimento significa Deus não esquece seu povo. E quando as coisas parecem degringolar em definitivo, quando parece que a sombra vai vencer, que as trevas terão a palavra final, a vitória final, Deus intervém do seu modo. Ele é Deus e usa dos homens, de instrumentos humanos, para poder fazer a sua vontade realizar. Olha só, vamos fechar nossa reflexão lembrando do significado dos nomes do evangelho desse que nós ouvimos hoje. Zacarias, o Senhor se recordou, significa, ou seja, ele é o símbolo de Israel piedoso que reconhece
a fidelidade de Deus em sua palavra, ou seja, Deus prometeu e não se esqueceu, e ele se recordou. Isabel, que significa o meu Deus jurou, nos deixa claro que esse Deus que formulou suas promessas vai cumpri-las e vai realizá-las de modo sublime. E por fim, João, que significa Deus é doador de graça, é a profissão de fé no poder de Deus da parte de quem viu nascer um filho de um ventre estéril. Esse é o Deus que se lembra de nós, que jurou e vai cumprir, porque não é homem para não cumprir, porque ele cumpre suas promessas. Ele é Deus de promessas, é o Deus que realiza as promessas, e é o Deus que é favorável, que faz um favor a nós, nos dá o seu favor, a sua graça para nos libertar. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maranatá.